Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui, iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos, a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Orçamento Sem Segredo, produzido pela ASECOR, a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. Eu sou Fausto Oliveira. Qual a relação entre democracia e gasto público? Políticas de austeridade fiscal podem ameaçar a democracia? Nesse episódio, conversamos com Francisco Tavares, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, sobre como a descrença manifestada pela população de diversos países com as instituições democráticas, a crise do constitucionalismo, o acirramento da violência política e a ascensão ao poder de lideranças da extrema-direita se relacionam com a diminuição da capacidade dos Estados em atender às necessidades e os anseios da população por meio de políticas públicas. Ainda em nossa conversa, o coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais da Universidade de Goiás comenta por que, na sua visão, a instituição do chamado teto de gastos, em 2016, levou o princípio democrático no Brasil a um esgotamento material. Francisco, obrigado por participar do nosso podcast. Desde 2016, quando o teto de gastos foi instituído, você alerta para os efeitos danosos que ele teria para a nossa democracia. Poderia nos explicar isso melhor? Olá, Fausto. Olá, ouvintes do podcast Orçamento Sem Segredo. Antes de tudo, uma grande honra, uma grande alegria poder conversar com vocês, já que eu também sou um ouvinte assíduo e alguém que admira muito a iniciativa desse podcast. De fato, o teto de gastos é mais do que uma simples meta fiscal. A Emenda Constitucional 95 descaracterizou o ordenamento jurídico, as instituições democráticas instituídas a partir de 1988 no Brasil. E por que é que isso aconteceu? Trata-se de uma medida que impõe uma regra de austeridade, uma regra de restrição de gastos sem precedentes em toda a história do capitalismo, segundo pelo menos 3 critérios. Primeiramente, é uma medida de austeridade fiscal que está na Constituição da República, e isso definitivamente não é comum. Tem working papers, por exemplo, do FMI dizendo que essas metas fiscais, em especial quando se trata de teto para os gastos, têm que ser tão flexíveis quanto possível, né? Porque caso haja uma crise econômica, o caso da Covid, por exemplo, que exija gastar um pouco mais, tem que ser fácil seguir o caminho de volta. Portanto, para quem defende políticas de austeridade, a ideia é que isso não esteja constitucionalizado. Em segundo lugar, é um teto que dura 20 anos, portanto, a população brasileira cresce, a economia cresce, mas nós continuamos com os mesmos gastos públicos de 2016, corrigidos apenas pelo IPCA. E, finalmente, quanto à abrangência, não há nenhum tipo de caso semelhante ao brasileiro em que a Constituição da República estabeleceu um teto de gastos, sem exceção, por exemplo, para situações de crescimento econômico. Portanto, quando houver mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, ainda assim não será possível gastar. Há uma séria consequência, não apenas do ponto de vista econômico ou do ponto de vista da máquina administrativa nesse processo, mas sobre o próprio processo democrático. Ao longo dos anos, minguam os recursos públicos e, com a falta desses recursos públicos, torna-se materialmente impossível transformar-se preferências eleitorais em políticas públicas. É, portanto, um esgotamento material do princípio democrático. Mais uma vez, é o próprio FMI que, em alguns de seus working papers, afirma que não é prudente, do ponto de vista do princípio democrático, que uma medida como um teto de gastos alcance, por exemplo, um mandato posterior àquele em que foi adotada, porque isso significa que quem aprovou o teto de gastos, e convenhamos, um governo não eleito, um governo que chega ao poder a partir de uma ruptura com a ordem constitucional que destitui legalmente o mandato de Dilma Rousseff, Temer cria esse teto de gastos e acaba influenciando sobre a governabilidade daqueles que vão assumir nos próximos 20 anos, retirando, portanto, do eleitorado, da população,
qualquer palavra sobre os rumos do governo. Por isso é uma medida que afeta não apenas a economia, e o faz gravemente, não apenas a máquina pública e a desestrutura de maneira muito séria, comprometendo os direitos fundamentais e os serviços públicos, mas igualmente a democracia, porque subtrai recursos para que as preferências eleitorais sejam transformadas em políticas públicas, mesmo quando a arrecadação fiscal, o crescimento econômico gera recursos para tal. O teto, portanto, tem um problema sério, porque mesmo nas situações em que o Estado tiver recursos, ele não pode gastar. Esse, de fato, é um golpe muito sério à nossa democracia, que se percebe agora, né, quando um governo assume com uma determinada agenda, com um respaldo popular para tal, mas o teto, em certa medida, o impede de implementar um programa que não só foi aprovado pela população nas urnas, como é economicamente viável. Apenas por força, então, de uma imposição normativa artificial, fica difícil realizar a vontade do eleitorado, e a gente tem agora que negociar a PEC da transição, tem que mudar novamente a Constituição. Então, o teto é, de fato, o ataque mais intenso, mais estrutural e mais sério ao ordenamento jurídico democrático e constitucional, protetor dos direitos fundamentais, que se construiu a partir de 1988 no Brasil. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta aprovar no Congresso uma alteração da Constituição que permitirá ao governo gastar, em 2023, até 198 bilhões de reais fora do teto de gastos, regra constitucional que limita o aumento das despesas ao crescimento da inflação. O grosso desse valor, 175 bilhões, vem da proposta de retirar o programa Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, definitivamente do orçamento limitado pelo teto. Além disso, o próximo governo tenta uma licença para gastar uma parte de eventuais receitas extraordinárias, por exemplo, a arrecadação com leilões de campos de petróleo, com investimentos fora do limite constitucional, montante que pode chegar a 23 bilhões de reais em 2023. O valor agora solicitado pela futura gestão de Lula, 198 bilhões, é considerado exagerado por atores do mercado financeiro, que defendem maior controle das despesas com o objetivo de evitar o aumento do endividamento público, atualmente em 77% do produto interno bruto. O governo eleito, por sua vez, afirma que esse montante é necessário para garantir despesas para o bem-estar da população mais pobre. Mas como fazer o controle das finanças públicas sem ameaçar a democracia e as suas instituições? Há inúmeros caminhos para se garantir a responsabilidade, seriedade, probidade nas contas públicas, que não significam a adesão a essa tese da chamada austeridade fiscal expansionista. É importante notar que essa tese de que cortar gastos é o melhor caminho, né? Os cortes de gastos são o melhor caminho para se promover uma certa estabilidade macroeconômica, tendente a reduzir juros e, com isso, promover crescimento, foi fortemente desautorizada por estudos empíricos ao longo de muitos anos. Tem um autor chamado Alesina, por exemplo, que defendia essa tese da austeridade como uma garantia de ulterior crescimento econômico e que retificou boa parte do argumento dele. Hoje é um autor que entende que essa austeridade só funciona para os fins anunciados em situações muito específicas. Tem dois autores, né, o Reinhardt e o Rogoff, que foram conhecidos como os grandes formuladores da tese de que a austeridade econômica, cortes de gastos levam a crescimento econômico, que acabaram se tornando alvo de um dos maiores escândalos da história da ciência econômica, porque as planilhas, os dados que eles utilizaram para alimentar os modelos e os estudos econométricos que informavam a sua pesquisa, simplesmente estavam alterados, ou mais do que isso, adulterados. Então hoje há um consenso na boa ciência econômica entre ortodoxos, heterodoxos, entre esquerda e direita, de que corte de gastos não é a melhor solução para estabilizar economicamente um país. E há várias maneiras de se estabilizar, de se garantir rigidez das contas públicas sem malferimento à democracia. Uma modalidade, por exemplo, que ainda é subutilizada no Brasil e que me parece crucial é
propulsão dos canais de participação popular nos processos decisórios sobre tributos, sobre política creditícia, até mesmo sobre política monetária e, claramente, sobre a política orçamentária. Audiências públicas, instrumentos de democracia digital, sessões nas comunidades, nas localidades que começam, portanto, desde o bairro, chegam ao município e vão até grandes conferências em escala nacional. A evidência empírica indica que o quão mais há participação social em todo o processo de decisão e de implementação de políticas associadas às finanças públicas, maior é a legitimidade da arrecadação fiscal, maior é a maneira como os agentes políticos prestam contas do que estão fazendo. Então, aquelas situações, por exemplo, reportadas recentemente, de gastos absolutamente absurdos, irrealísticos, ocorrentes em algumas cidades, em que, por exemplo, toda a população teria que ter extraído dentes para que se justificassem os gastos públicos no SUS com extração dentária, gastos com obras públicas que custaram 8, 9 vezes o valor dessas obras. Para além dos nossos órgãos de controle, que devem funcionar bem, como os tribunais de contas, como a Polícia Judiciária, como o Ministério Público, a participação social, aquilo que a bibliografia chama de accountability social, com audiências públicas, com orçamentos participativos, com conselhos, com conferências que começam em etapas locais e vão até as nacionais, ainda é a melhor maneira de se garantir gastos públicos racionais, que de fato atendam aos direitos fundamentais das pessoas, que de fato expressam as prioridades e preferências manifestadas nas eleições e que tragam um grau de transparência que nós sabemos hoje, tanto o processo de arrecadação fiscal como os processos de dotação orçamentária de recursos ainda não têm junto à nossa sociedade. É claro que é importante também desenvolver-se uma política de educação fiscal. Há hoje no Brasil um entendimento de que seria importante que as práticas de educação fiscal já estivessem incluídas como conteúdos necessários na base nacional curricular comum, portanto, os jovens no ensino médio já começarem a aprender como isso funciona. E é importante que a própria imprensa cumpra um papel. Assim como hoje você liga um jornal e já sabe sobre as flutuações do dólar, da bolsa, seria muito interessante que mais informações sobre arrecadação fiscal, dispêndios orçamentários, política creditícia do governo chegassem à população. Com isso, a gente concilia controle, seriedade, responsabilidade nas contas públicas com a democracia e, em vez de reduzirmos o princípio democrático, como as metas de austeridade fiscal fazem, nós aumentamos os graus de participação da população e, ao mesmo tempo, aumentamos o controle das contas públicas. É esse o caminho que parece mais interessante na contemporânea gestão das finanças públicas. Falando na relação entre democracia e finanças públicas, como entender que os grupos sociais que proporcionalmente mais pagam tributos em nosso país são justamente aqueles a quem o Estado seja menos responsivo? As nossas pesquisas aqui no grupo de estudos e pesquisas sociofiscais da UFG, em que a gente reúne pessoas do direito, da ciência política, da economia, da sociologia, para entender a sociedade sob o ponto de vista da arrecadação fiscal, dos tributos, dos orçamentos, indicam que, de fato, o que acontece é que há um certo alijamento da população que mais paga tributos, que mais é onerada pelo dever de custear a máquina burocrática do Estado, quanto à sua participação nas decisões governamentais. Tem razões estruturais para isso. A verdade é que os mais ricos e as grandes empresas pagam menos tributos, mas o fazem diretamente. Os mais pobres pagam mais tributos, mas o fazem de maneira indireta, ou seja, não vão lá no banco, preenchem uma guia e pagam tributo. O valor que eles pagam de impostos já está embutido nas mercadorias que compram. Com isso, digamos que o poder de fogo, o poder de lobby dos mais ricos aumenta, porque eles vão ser sempre recebidos por parlamentares, recebidos por governantes, dizendo, olha, eu tiro
o fato gerador, eu tiro a hipótese de existência do tributo da sua localidade, mudo a minha atividade econômica para outro lugar, se eu não puder contar com determinado favor. O Estado se sente pressionado, tem medo de que ocorra a chamada erosão da sua base de arrecadação fiscal e acaba sendo mais responsivo a esses segmentos que proporcionalmente pagam bem menos, mas que são aqueles que, em última análise, preenchem a guia de arrecadação e, portanto, têm um poder de contato, têm um poder de barganha, têm um poder até de sabotagem da máquina estatal muito maior. Há inúmeras soluções para que isso se resolva. A tributação participativa é uma delas, um deslocamento das nossas bases de arrecadação, desde o consumo, como é atualmente, que é uma base de arrecadação estruturalmente regressiva, ou seja, que tributa mais os pobres e tributa menos os ricos e as empresas mais lucrativas, em direção a bases como patrimônio, a bases como renda. Portanto, modificar o sistema de alíquotas do imposto de renda, garantindo que os acréscimos patrimoniais maiores paguem mais e os menores talvez até nem paguem. Rever-se a ideia dos benefícios e dos incentivos fiscais. Hoje, boa parte da população subsidia a classe alta porque ela conta com uma série de subtrações, reduções da base de cálculo do respectivo imposto de renda. Aperfeiçoar-se a tributação sobre o patrimônio, por exemplo, em tributos como o ITR, né, aquele sobre a propriedade rural, garantindo que ele sirva para uma promoção da agricultura familiar, uma promoção dos alimentos saudáveis, uma redistribuição da terra no Brasil que ainda é muito concentrada, o que cria problemas para toda a nossa economia. Portanto, a melhor harmonização entre democracia e finanças públicas, garantindo-se que a população mais onerada possa participar mais diretamente do processo de afetação dos recursos e de decisão sobre de onde eles virão, certamente está, por um lado, na criação de mais canais participativos, audiências públicas, conferências, eventualmente referendos, conselhos, mas também em um deslocamento das nossas bases de arrecadação em favor de renda e patrimônio mais do que consumo. Essas são bases de arrecadação mais atualizadas, mais condizentes com o estágio da economia global e muito mais aptas, portanto, a permitir o que se entende como justiça fiscal redistributiva, produtora de igualdade na sociedade. Francisco, até que ponto a descrença de parte da população brasileira com a democracia institucional se relaciona com o déficit democrático fiscal? Há atualmente fartura de dados empíricos e que são produzidos tanto por intelectuais vinculados a correntes ortodoxas, no caso da ciência política, vinculados a correntes mais alinhadas ao espectro político da direita, quanto no que diz respeito a intelectuais críticos alinhados ao espectro político da esquerda. De ambos os lados, bastante fartura de dados, há muita evidência empírica, no sentido de que uma parte muito significativa, se não a mais importante, da explicação para o atual contexto mundial de descrença nas instituições democráticas, de crise do constitucionalismo, de acirramento da violência política, de chegada ao poder de lideranças de extrema direita que tendem a irromper contra os direitos fundamentais e contra a possibilidade da população de modo plural, respeitoso, democrático, conduzir os seus próprios rumos, tem relação com o esgotamento fiscal dos estados. Isso passa, claro, por um problema de ordem internacional. Então, práticas reiteradas, por exemplo, de treaty shopping, grandes contribuintes como mineradoras, as grandes empresas.com, as grandes transnacionais, passam a fazer abuso dos tratados internacionais para evitar a bitributação e começam a montar suas operações internacionalmente de modo não real, mas apenas contábil para terem menos tributos, remessas de recursos para paraísos fiscais, abuso dos chamados preços de transferências, né? Quando, portanto, uma grande multinacional envia uma mercadoria ou um recurso de uma matriz, por exemplo, para uma filial em outro país e manobra com esses valores para se beneficiar do regime que a tributa menos.
Todas essas práticas, né, remessas de royalties para matrizes que estão em paraísos fiscais em valores imensos para poder reduzir os lucros e serem menos tributadas em um lugar. Isso tem levado os estados nacionais a um esgarçamento e, ao mesmo tempo, um certo controle dos parlamentos por elites muito abastadas, um aprofundamento das desigualdades, levam os estados à impossibilidade de contarem com recursos para implementarem as políticas pretendidas por cidadãs e cidadãos. Então, o cidadão vai lá e vota na esquerda, mas não tem recurso, o programa da esquerda não é implementado. Depois vota na direita, mas também não tem recurso, o programa não é implementado. Ao longo do tempo, as pessoas começam a se frustrar com o processo democrático e percebem que a falta de recursos públicos, dado esse sequestro do Estado por grandes corporações, em especial as transnacionais, não há muito sentido no processo democrático. Então, a relação entre políticas de austeridade e finanças públicas é constitutiva e não é diferente no caso brasileiro. Vejam que o nosso processo de avanço da extrema-direita, de descrença na democracia, ele se acirrou, ele explodiu de fato no Brasil após a mais intensa norma de restrição de gastos públicos, que foi precisamente a Emenda Constitucional 95. Portanto, gastos públicos, a arrecadação fiscal progressiva andam juntos e são condição de possibilidade dos regimes democráticos. Tem um estudo do FMI do ano de 2017, e depois há vários outros trabalhos empíricos no mesmo sentido, que indica o seguinte: aqueles países que têm maior carga tributária tendem a ser os mais democráticos. Aqueles países que têm maior carga tributária, e esse é um estudo da OCDE, que saiu agora em 2019, tendem a ser aqueles em que os cidadãos e cidadãs mais querem pagar tributos e mais respeitam a obrigação tributária. E aqueles países que têm mais gastos com direitos sociais, previdência, saúde, assistência social, educação, são os países mais democráticos. Então, por exemplo, Noruega, Finlândia são países com cargas tributárias mais altas, são países com níveis de democracia mais elevados e são, ao mesmo tempo, países com mais gastos sociais. Já alguns países da África subsaariana são precisamente os que tributam menos, são os que gastam menos com direitos sociais e que têm regimes mais autocráticos. Essa correlação está muito bem documentada num estudo oficial do FMI de 2017, num estudo agora da OCDE de 2019, e, portanto, isso serve para o Brasil. A gente precisa tributar mais os mais ricos, a gente precisa gastar mais com o nosso déficit social, com educação, com saúde, com moradia, tornando, portanto, a nossa sociedade mais próspera, construindo um ambiente de bem-estar social, porque é isso que resgata a confiança das pessoas na política, no sistema, e afasta, portanto, esse desprestígio com o âmbito democrático. Foi uma alegria conversar com vocês. A equipe do GESF, o Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais da Universidade Federal de Goiás, e eu estamos sempre à disposição. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as pesquisas que nós temos conduzido, entra lá na nossa página, www.sociologiafiscal.com. Um grande abraço, Fausto, e a todos vocês, a todas vocês. Até mais. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse episódio reproduziu o trecho da notícia Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais em 4 anos de governo, publicado no site da BBC News Brasil em 17 de novembro de 2022, e contou com a consultoria de roteiro de Elaine de Melo Xavier e Márcio Gimene.